Homens e Marcas no ar, muito obrigado pela audiência. Nosso programa de hoje traz um profissional, um técnico reconhecido, gabaritado, conceituado na região, homem das grandes obras, dos grandes ensaios, dos grandes desenhos, obras bonitas, modernas. Tenho o prazer de trazer ao programa o arquiteto Jefferson Alessio. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Delor. Obrigado pelo convite, é uma honra participar desse teu programa. Estou aqui para que der e vier. Prazer tê-lo aqui. Todo meu. Importante trazer aqui, é uma visão, para quem já acompanha a cidade há um bom tempo, digamos que tu puxa o time de uma nova geração de arquitetos que discutem a cidade, o plano diretor. Nós tivemos grandes nomes em outros tempos, marcantes e tal, e tu puxa a fila de uma nova geração, um novo time. Quanto tempo de arquitetura já? Eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina e me formei em 87-2. Então, já vai 30 e poucos anos. E a partir dali, voltei para a cidade natal para trabalhar. E comecei a trabalhar com o arquiteto Décio Góes, uma dessas lendas que tu falou. Isso. E tive a oportunidade de trabalhar com ele desde então, em 88, eu comecei a trabalhar com ele e ficamos 18 anos trabalhando juntos. Na segunda faculdade, mestrado e doutorado. Porque tu é filho de Forquilinha, mas de Criciúma. Sim. Eu nasci aqui na época que Forquilinha, que fazia parte do município, né? E lá fiquei, estudei, fiz o meu... Não sei como é que eu não chamo hoje, mas era o primário, né, no Sagrado Coração de Jesus, com a irmã Selma, que foi quem me alfabetizou, irmã Selma, irmã Agostinha, irmã Norberta, era depois no ginásio, que daí o nome já era Dom Daniel Ossim, e daí lá eu fiz até a 6ª série. E nesse meio tempo a gente vinha para Criciúma, morava um tempo aqui e voltava para lá, mas eu sempre continuei estudando lá. Pegava o ônibus do Timário, Forquilinha, pegava o ônibus aqui no centro e ia para Forquilinha e voltava. E daí depois os meus pais vieram definitivo para Criciúma e daí a partir da 7ª série eu comecei a estudar no São Bento e ali finalizei meus estudos, depois a faculdade. A tua família é de Forquilinha mesmo? Sim, família Tiscoski, da minha mãe, e a família Alessio, o meu pai. Então são duas famílias tradicionais Alessio, Nova Veneza, Forquilinha, e Tiscoski, tradicional lá da... Você é parente da minha, Alessio? Minha tia. Tua tia? Sim. Ela é Santa Catarina. Exatamente. Uma das mulheres mais bonitas desse estado. Isso. É irmã do meu pai. A tua família trabalhava com agricultura? O vô, o Antônio Alessio, que eu não cheguei a conhecer, ele trabalhava com arroz. Ele fazia beneficiamento de arroz, inclusive tinha lá no Rio Morto, no São Francisco do Rio Morto, Nova Veneza, um engenho, que quem tocava era meu padrinho, e o Zé Cartureno. E daí depois ele estava montando um engenho moderno, grande, na Forquilinha, em torno de 63, e daí depois ele veio a falecer e daí não finalizou, era uma das grandes obras. E o meu avô Tiscoski, ele era intendente, foi o primeiro intendente da Forquilinha, né, e depois do Correio, é gerente do Correio, né, então, acho que e os filhos deles, ninguém acho que trabalhava na lavoura, vamos dizer assim, né. O vô tinha essa parte de arroz, mas já era mais na industrialização dele, né. Antes de ser arquiteto, tu trabalhou com o quê? Antes de estudar para arquitetura? Na realidade, eu só estudava. Né? Para não dizer que eu nunca fiz nada, nada, vamos dizer, né? Como eu tenho a minha carteira de trabalho fichada uma vez. Eu fui empacotador do supermercado do camping, Morro dos Conventos. Então deve ter frequentado. O meu, quando era dos Freitas, o meu avô ia para lá no verão, administrar ali no hotel e tal, e num desses a gente foi junto, eu e meu irmão, o Andy, e trabalhamos no supermercado. E o avô, o seu Apolinário? O seu Apolinário Tiscoski, exatamente. Pai do Balico. Exatamente. E mais um monte. E daí daí fomos, nesse verão, nós passamos o verão lá com o vô e trabalhamos. Então a minha única emprego de carteira assinada era de auxiliar, né, do caixa, o pacotador no Morro dos Conventos. Depois eu continuei a estudar e a partir do estudo, quando me formei, comecei a trabalhar, daí fazia bico de estagiário, de desenhista e tal, né? Mas nada fechado, né? E quando voltei, comecei a trabalhar com o Décio, e daí já como arquiteto e autônomo, né? E daí ficou nessa de autônomo, trabalhando com ele muito tempo. Eu citei o Balico, que o Balico foi vereador em Criciúma e trabalhava com o Mário. Exatamente. Então, o Balico era vereador e nos fins de semana, de vez em quando, ele trabalhava de motorista ainda. Sim, na boleia do ônibus. Nessas idas. Excursão e tal. Isso, e nessas idas
que eu falei antes de Criciúma para Forquilinha, o motorista era o Balico. Então a gente ia com ele, ficava ali, a minha mãe era professora no São Defende, né? Então a gente ia juntos, ela descia no São Defende, do São Defende até na Forquilinha nós íamos com o tio Balico ou com o outro motorista, porque todo mundo conhecia a gente conhecia todo mundo, então a gente acabava vindo com eles até na Forquilinha, voltava até no São Defende, a mãe entrava no ônibus novamente, e dali a gente ia embora juntos. O senhor Apolinário era gerente do Correio, quando eu comecei a trabalhar na sucursal do jornal O Estado, em Criciúma, que era ao lado do Correio, uma salinha ao lado do Correio. Então eu tinha que captar informações, colher as informações, escrever, e depois eu tinha que passar por telex para a sede em Florianópolis, e o telex que tinha aqui na cidade, público, era no Correio. Só que o pessoal que trabalhava no Correio chegava às 6 horas, a gente terminava o material à tarde, já no fim da tarde, 5 horas, e aí o pessoal do Correio, funcionário, tinha que ficar até tarde para passar. Aí o senhor Apolinário disse, olha, vamos fazer o seguinte contigo, eu deixo tu ficar na agência, tu fica lá, tu vai ter que passar, porque eu não vou poder ficar pagando hora extra para o funcionário do Correio para ficar passando as suas matérias aí. Então, ele deixava eu dentro do Correio, lá, sozinho, até 8 da noite, 9 da noite e tal. Daí quando eu saía, batia na porta, subia a escadinha, ele morava ali do lado. Em cima. E o telex também era lá em cima, né? Tu acessava pelo Correio, mas tinha que subir o andar. Eu lembro que eu brinquei muito ali, a gente andava mesmo adolescente, a gente andava muito ali nesse espaço ali. Seu Apolinário, gente, pessoa da melhor qualidade, gente fina, coração imenso e compreensivo, né? Porque senão, como é que eu ia passar meu material? Sim. Foi para Floripa, voltou à arquitetura, começou a trabalhar com Décio. Então, o arquiteto tem duas visões. Uma, ele atende seus clientes, faz os projetos de casa, prédio, condomínios. E o outro, o arquiteto, inevitavelmente, ele tem uma visão da cidade diferente do cidadão comum, porque ele é arquiteto, então ele vai ver o seu ponto de vista do plano diretor. Como é que tu viu o crescimento de Criciúma, o desenvolvimento de Criciúma nesse período, o Jefferson Alessio até aqui? Bom, até porque na nossa formação, né, a gente é formado arquiteto e urbanista. Então, nós temos também cadeiras na faculdade de urbanismo, que é essa visão que tu falou da cidade, a visão do macro, né? Então, a gente trabalha pensando no macro e indo até no específico, que é ou a casa, ou o prédio, ou algo desse tipo, né? Na realidade, já no período da faculdade, eu já vi uma evolução muito grande, que foi o final da década de 80. Criciúma que deu esse boom imobiliário que a gente tem e continua até hoje, como que hoje a gente tem as maiores consultoras do estado, elas estão estabelecidas aqui, né? Então aqui elas cresceram e aqui elas se desenvolveram. Então eu acho que do final da década de 80 para agora deu o boom. Daí tivemos o plano diretor de 99, que ele deu uma mexida nessa questão das verticalizações da cidade, então ele começou a crescer mais ainda esse ponto. E culminou em 2012 com um novo plano diretor também beneficiando isso, né? Mas por que isso é importante? Porque a questão da verticalização nos centros das cidades é exatamente para poder usar a infraestrutura que a cidade te proporciona, porque no centro da cidade tu tens mais posto de saúde e toda a infraestrutura, escolas que tu precisa, e à medida que tu vai para a periferia, esses serviços vão diminuindo. Então o lógico e o urbanismo moderno te ensina isso, que tu tens que otimizar isso. Então, por isso a verticalização nesses espaços. E Criciúma, no meu ver, está indo nesse caminho certo, né? Do urbanismo moderno, que é exatamente verticalizar aonde a infraestrutura pública está. E é o que a gente está fazendo. A cidade ela tem infraestrutura para tamanha ocupação na área urbana? Quando eu digo estrutura, é de água, esgoto, lixo, arruamento e tal. Bom, a questão estrutural, assim, tu divide ela na estrutura física, que é isso que tu estás falando, de ruas e tal, né? Então, o nosso centro não tá bom para isso, mas o que aconteceu? Em 99, houve no plano diretor um aumento de vias, vamos dizer assim. Então, a rua que era 12 passou para 15 e tal. Então, 12 metros de largura, para 15 metros de largura e assim sucessivamente. Então, ela aumentou a caixa de rua. Para quê? Para que essa infraestrutura de mobilidade fosse ajustada. O que aconteceu? Todos os prédios novos, desde esse período, a gente faz o projeto novo e ele recua essa área. Então, por exemplo, se você tinha um terreno de 30 metros de profundidade, você perdeu 1,5 metro para esse alargamento de rua. Então, todos os empreendimentos foram feitos dessa forma.
obedeceu. O que não aconteceu, no meu ver, foi o poder público. Não aumentou as caixas de rua que deveria, porque isso era para esse tipo de serviço. Então faltou, e nós já tivemos oportunidade, né? De tudo já foi botar esgoto e tal, então nenhuma caixa de rua foi aberta. Então esse que faltou fazer. Quando fala caixa de rua, é onde está o asfalto. Onde está o asfalto. Meio fio. Onde passam os carros. Onde passam os carros. Então tudo foi aumentado 3 metros, só que as caixas de ruas continuaram as mesmas. Os mesmos 7, os mesmos 8, os mesmos 9. Então, faltou isso para poder melhorar essa mobilidade. Porém, foi feito agora um plano de diretor, vamos dizer assim. Se aumenta a caixa de rua, você diminui a calçada? Não diminui, porque a pessoa do terreno já deixou aquele 1,5 metro a mais para isso. Perfeito. Que é o alargamento de rua, que a gente popularmente falava. Então, esse 3 metros a mais era para isso. Na realidade, o que ia acontecer? Tu aumenta a caixa de rua, joga a calçada um pouco mais para fora, como o dono do terreno já deixou aquele 1,5 metro a mais e fez o muro dele lá, não tem problema. Então, esse era o projeto do plano diretor de 99, né? Então, a gente fez a nossa parte, deixou os prédios todos lá para trás, porém as caixas de ruas não foram aumentadas, ou para fazer estacionamento, ou algo desse tipo. Então, faltou isso. Foi feito agora um projeto de plano diretor de mobilidade da cidade, onde ela estudou todos esses problemas. Isso foi entregue, foi nos apresentado, eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Municipal, do plano diretor, e foi apresentado. Então tem um projeto muito legal para a cidade de mobilidade, que está sendo feito e agora tem que botar isso em prática, né, que vai ajudar nisso. Questão de esgoto, mas deixa eu só voltar aqui nesse plano de mobilidade. Hoje a gente observa com facilidade, em alguns pontos da cidade, em alguns horários, congestionamento. Tranca tudo lá no anel viário, lá no polo industrial, tranca tudo aqui próximo na Luiz Rosso, ali próximo do quartel, de manhã cedo, e tranca tudo na subida da Luiz Lazarim, que vai para o Rio Maina, tranca tudo no trilho do trem, lá no Pinheirinho. O que esse plano viário prevê para esses pontos? Bom, na minha visão agora como urbanista, né? Tu não resolve trânsito botando placa e mudando sentido de rua, que é o que a gente fez a vida inteira aqui. Isso é fato. Só vai arrumar, questiona trânsito, quando tu abrir ruas novas. Então, se não abrir ruas novas, tu não vai conseguir resolver o trânsito, porque tu vai tirar daqui e jogar para lá. E é isso que está acontecendo. Então, nesse plano de mobilidade, está previsto algumas aberturas de ruas. Inclusive, no nosso plano diretor, já estão selecionados pontos para que isso aconteça, para exatamente facilitar esse fluxo de veículos. Enquanto não abrir rua, isso vai acontecer. Então, lá está nesse plano de mobilidade e também no nosso plano diretor, que a gente está revendo, tá? Então, o de 2012, 10 anos depois, tinha que ser revisto. Isso a gente já está fazendo, eu fui convidado, né? E aceitei, faço parte da equipe que está refazendo o plano diretor. Fizemos várias audiências públicas, que terminou agora no mês passado, em várias regiões, e agora a equipe da prefeitura está coletando essas informações para passarmos para o plano diretor. E nele a gente já está identificando, na planta do zoneamento, alguns eixos que a gente entende que tem que abrir rua. Porque se não abrir rua, não tem como, porque é aquilo que eu te falei. Vamos lá, onde falou lá do Exército. Se tu não abrir umas vias, alguma coisa que divida esse fluxo de veículos, se tu tirar daí, ele vai estourar na próxima esquina, que é o que tem acontecido. Tu vê, só vai quando vai tirando daqui para lá. Só muda de endereço. Exatamente. Então, para tu resolver trânsito, tu tem que abrir rua. E para abrir rua, tem que ter força, vontade política. Então, a nossa parte como projetistas, a gente está elaborando, fazendo os projetos de urbanismo e abrindo ruas. E daí, a partir daí, é que vai começar a melhorar essa questão do trânsito. Ainda no urbanismo, nessa questão do abrir rua, o anel de contorno viário foi uma cirurgia excelente, ótima, resolveu, só que ele já não dá conta, já não atende a demanda em vários pontos, em vários horários. O ideal para Criciúma hoje é pensar numa duplicação do anel ou um novo anel? Um novo anel. Um novo anel. Tu tem um novo anel e algumas ligações nos outros sentidos, porque tu tens o anel, tu tens a Centenário, que ela faz o leste-oeste, existe um projeto na prefeitura e a gente tem alguns projetos que passam por essa via, que é a norte-sul, que ligaria do Rio Maina até Alexandre Beloli. Então, que seria essa outra norte-sul, que ajudaria essa questão que tu falasse ali do Exército. Então, são vias que estavam no Pão Plata 2, em outros setores, que deveriam ser executadas. Eu não sei como é que está a questão no projeto da prefeitura, mas ela fazia parte do Pão Plata 2. Então, são eixos novos que tu cria, porque quando tu faz só o anel, na realidade, é só para tu tirar o trânsito pesado e fazer ele circular. Mas em algum momento tu tem que cruzar isso. Claro.
E esses cruzamentos é que tem que ser pensados. Esses cruzamentos é que vão diminuir esse fluxo que tu tá falando, porque se tu só ficar girando, tu vai estourar aqui na igreja, né, da Assembleia de Deus, ou tu estoura no outro. Por quê? Porque tu continua circulando, mas tu não sai daquele círculo mesmo. Então tu tens que criar uns elementos verticais que cruzam esses espaços para tu poder tirar o fluxo. Tu tem que dividir, porque às vezes o anel viário, tu joga todo mundo para lá e fica todo mundo circulando ali, tu só joga gente trânsito para lá. Eu sou um pouco contrário a isso. Faz parte, ajuda, só que tu tens que ter os cruzamentos, para que tu tenha opção da pessoa quebrar um atalho e sair daquele fluxo. Eu não quero passar aqui na igreja da Assembleia de Deus. Eu tenho que ter uma outra opção. A gente não tem. Esse cruzamento entre centro e bairro comerciário, tu tem 2 pontos. Aqui na igreja e lá no Joaquim Nabuco para voltar. Então tu tens que criar um outro ali no São Cristóvão, tu tem que criar outro mais ao sul, para que te dê opção desse cruzamento. Tem espaço para isso? Porque a cidade está tão ocupada? Tem que criar espaço. Criar novas ruas, criar novas passagens, se for o caso, novos viadutos. Então, assim, é que tu tem que criar uma alternativa. Tem várias alternativas. Aqui no Corte da Próspera, ali tu pode fazer um viaduto ali por cima, que é a Rua Independência, se eu não me engano. Tu liga, isso também faz parte de um projeto que a gente faz sugestões, né? Que tu vai ligar todo mundo que chega do anel viário, se pegar ali naquela rua que passa pela OASIC, tu cruza ali por cima, pronto, tu já fez um cruzamento novo e não vai interromper nada a avenida. Por quê? Porque é um viaduto. Tu cruza ali, vem a Avenida SIC, tu cruza, vai sair lá na rodovia. Tu cruza ali, tu vai sair lá na antiga Mina Modelo. Na Mina Modelo. Que lá tem... Que vai na rodovia que vai para Cocal. Exatamente, que tem um empreendimento grande que vai sair ali, que é um novo bairro, então tu começa a ligar essas questões e tu vai resolvendo. E outra coisa, eu não cruzei a avenida, eu não preciso nem de uma sinaleira. Então, são essas projetos, essas ideias que têm que ser criadas, porque tu tens que criar, porque no final, o Adelor, a gente continua com trilho. Tu lembra do lado de lá do trilho e do lado de cá do trilho? O que tu faz com o trilho lá no Pinheirinho? Aquele é outro assunto, né? Aquele é mais complicado ainda. Eu até acompanho a tua discussão nisso, né? Mas o trilho que eu falo é esse que passava na Avenida Centenário. A gente tinha historicamente do lado de lá do trilho e do lado de cá do trilho. Isso. Quando foi feita a avenida, não se pensou nesses cruzamentos que eu te falo. Então a gente continua ainda de lá da avenida, do lado de cada avenida. Isso. Esse fluxo de veículos, ele não é tão simples assim. Continua os mesmos 2 pontos. E historicamente perdemos oportunidades e tal. Então penso que agora é projetar e pensar isso olhando a cidade de cima e não muito pontual. O que eu vejo que sempre foi feito o trânsito aqui pontual. Temos um problema nessa esquina, vamos resolver a esquina. Mas não é só essa esquina, tem que pensar a cidade como um todo, e daí tu consegue resolver isso. Em alguns pontos, em alguns projetos, a gente está conseguindo ajudar nessa questão, porque a gente tem feito bastante projetos urbanísticos, mas é pouco, né? Eu acho que tem que pensar, mais gente pensando no global, vamos dizer assim. Vamos para as edificações, tá. Para o habitacional. Nós vivemos o tempo dos prédios na área central, depois nós fomos no tempo dos condomínios, aí sai do centro para os condomínios. Nós estamos voltando para os prédios do centro? Muita gente sim. Mas isso não está impedindo, na realidade o fluxo do vai e volta é mais pela formação da família, né? Então a pessoa vai para um condomínio porque é qualidade de vida, viver na natureza, casa, isso é legal, e ter um filho pequeno. A partir do momento que o filho começa a estudar, isso, vai para a escola, atividades extras, tênis, inglês e não sei o que a pessoa começa a virar motorista do filho e começa isso a atrapalhar, porque queira ou não queira, é um tempo de deslocamento, elas começam a voltar para o centro e morar novamente no centro até. Quando os filhos vão embora, vão estudar fora, eles voltam para os condomínios. Então, Criciúma existe esse ciclo do vai e volta. Então, eu tenho vários amigos e clientes que fizeram esse caminho. Foram para o condomínio, voltaram e depois retornam para um condomínio também, para ter essa questão de voltar para casa. Esse é o ciclo de Criciúma. Não parou, o condomínio está saindo bastante. Eu acho que aqui a gente tem grandes empresas que trabalham com essa área de condomínio com qualidade. Isso é importante, né? Porque não é só entregar
um condomínio qualquer, né? Então aqui o pessoal eu lembro do primeiro foi o Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. Dos Luz lá e tal. Sim. Eu lembro foi uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de conceitos e regras. Eu lembro da dificuldade que eles tiveram e tal para fazer, implantou. Depois era longe, né? Era lá na primeira linha, era né? Longe, era isso, era tudo, né? Tudo era problema. Era apartamento, né? Isso. O moderno era prédio, apartamento, vai voltar para condomínio e tal. E, pô, as pessoas vão morar sem muro para dividir uma casa da outra, essas coisas, conceitos, né? Isso. Quebrou, instalou, deu certo, aí explodiu. O próprio pessoal que fez, né? Que é o Zé Augusto Esteves, o César Aguiar, o Paulo Luz, né? Que eu acho que eles que montaram aquilo lá. O Paulo, o Álvaro na época. Isso, o Álvaro na época, exatamente. E daí, a partir daquele ali, eles mesmos vêm empreendendo até hoje nessa área de condomínios, né? Às vezes, alguns juntos, outros separados, outros sozinhos. Então, eles têm uma relação muito interessante, assim, entre eles. Mas eles continuam nessa. Então, eles têm já hoje um nome por excelência nesse tipo de empreendimento, né? Em outros também, né? Eles são pessoas que têm uma visão... Eu vou dizer, empreendedores, assim, uma visão, acho que além de Criciúma, é que se tu for olhar os empreendimentos que eles têm feito na cidade, sempre são inovadores. O Catarina Gaidzinski, que foi o primeiro com painel de vidro, Metropolitan, que daí eu tive a honra de participar desse projeto. O Metropolitan é interessante que ele é bonito até hoje, moderno até hoje, né? Ele é cartão postal até hoje. Esperamos que por muito tempo, assim. Na realidade, ele foi pensado nessa linha mesmo. A ideia quando a gente pensa em fazer o projeto é que ele seja atemporal, né? Isso. Que a gente faça, que não é modismo, né? Que ele faça e se perpetue, que ele cumpra a função dele social também, né? Porque é isso que tu fala de marcar a cidade, é a função social da obra, né? Ô Jefferson, o que é moderno hoje no habitacional? Cara, hoje é viver bem, tá? E no que a gente está trabalhando, desenvolvendo alguma coisa, também é a forma de construir. Hoje, a grande preocupação das construtoras é mão de obra, certo? É mão de obra. Então, é tentar industrializar o máximo possível essa obra. Esse é um ponto que as construtoras, que a gente que projeta, que é o nosso desafio. Tem a linha dos steel frame, tem a linha dos pré-fabricados, que a gente está trabalhando junto, desenvolvendo isso com a BPM aqui, então, de pré-fabricados de concreto, e dentro da própria construção, alguns sistemas operacionais dentro dela para tu poderes mecanizar, vamos dizer assim, e começar a diminuir a mão de obra, porque não é que tu tá querendo tirar o emprego desse pessoal, é que não tem. Então, está acontecendo isso. Então, é isso aí, é qualidade, é área comum de viver, porque hoje, assim, historicamente, esses empreendimentos, esses apartamentos estão diminuindo de tamanho por causa do custo. O custo elevou muito, principalmente agora na pandemia, quase que dobrou. Então, esse enxugamento de área, tu vai ver histórico, tu pega aqui na cidade, no centro, os apartamentos que eram na Henrique Lage e tal, eram apartamentos de 300 metros quadrados, quartos enormes. E a tendência foi isso se enxugar em função do custo e do poder aquisitivo, por metro quadrado. Então, como hoje os apartamentos eles diminuem, tu tem que oferecer uma área externa para suprir isso. Então, hoje tu vê os prédios que estão sendo entregues na cidade com uma área de lazer muito boa, vários salões de festas, piscina e essas estruturas. E, inclusive, nos Minha Casa Minha Vida, que também eles são de poder aquisitivo menor, que é o que pode comprar, mas também nesse está se oferecendo essa infraestrutura, até porque o deles serão apartamentos menores, né? Então, nesses empreendimentos está se oferecendo muito essa estrutura de lazer, de convívio, né? Que é o viver bem, que eu te falei. Então, a linha mais é nessa questão, é dar qualidade de vida para essas pessoas, para elas poderem morar ali, porque antigamente a gente brincava na rua, certo? Hoje tu já não consegue mais a questão de segurança, então tu tem que ter também essas crianças, essas pessoas dentro de um ambiente seguro. Por isso que o condomínio vingou tão bem, por causa dessa questão da segurança também, né? Então, muita essa migração para o condomínio foi por isso também. Tu é o arquiteto das residências, tu é o arquiteto dos prédios de apartamentos, tu é o arquiteto das indústrias, tu é o arquiteto que fez aqui o Metropolitan, tu é o arquiteto que projeta condomínios e projeta aqui esse imóvel do Giasse aqui na antiga Cesaca. Como é que funciona a cabeça de um arquiteto para ser tão pluri assim? Cara, um estresse total. Mas, assim, é ter uma boa equipe, né? Eu não posso, né, negar. A equipe que a gente tem no nosso escritório é muito boa. Alguns trabalhos eu faço em parceria com outros escritórios.
né, que também para tu ampliar essa tua linha de pensamento, de criação, né? Então tu tem que dividir o trabalho. A gente faz um gerenciamento, né? Mas tu divide essa criação com várias cabeças boas, né? Então o segredo é ter essas cabeças boas junto de ti. Tu tens uma conta de quantos projetos tu já assinou? Não, cara, até me perguntaram lá em Araranguá aquela vez, eu acho que até foi tu também. Não tenho ideia, cara, não tenho ideia. Não tem assim. ideia? Não. Eu fiquei de fazer, mas... 500? Não sei se chega tanto, é muita coisa. 200? Pode ser. Entre industrial e sim, desde o tempo que eu trabalhei com o Décio, eu acredito que sim. Jefferson, tu vai te surpreender, o número é muito mais que 200. Eu até vou fazer esse levantamento, mas não, assim, ultimamente ele não pulverizou muito, porque nos tempos para cá, o mercado vai te levando, né? Então eu comecei mais na parte de projetos de incorporações, né? De construtoras. Então a quantidade de projeto é menor. Diferente, né? O tempo que de repente tu faz um prédio, tu faria 2, 3 casas, claro, né? Claro. Então acabou diminuindo. Aí tu faz o projeto do prédio, não faz dos 40 apartamentos que tem ali. Exatamente. Tu monta um prédio, conta um projeto só, exatamente. Porém, eles são de uma magnitude maior, ele é mais complexo, leva mais tempo, então, e a metragem quadrada, também uma vez me perguntaram, quantos metros quadrados já projetou? Não faço ideia. Então, assim, mas são vários projetos nessa linha que tu falou, a gente começou muito com residencial e foi mudando, e hoje realmente eu faço todas essas linhas de projeto que tu citasse, que muito me orgulha, que é legal, assim, tu poder trabalhar em tudo que tu estudou. Então, tudo que eu estudei na faculdade, eu já tive a oportunidade de fazer pelo menos um projeto, né? Isso tu fala que o norte hoje, o foco hoje é qualidade de vida. Isso. Residência de apartamento, casa com qualidade de vida. Os apartamentos antes tinham sacadas largas, né, bonitas sacadas, tinham um espaço aqui, ali e tal. Hoje não. Muitos apartamentos têm sacadas minúsculas, né? Mesmo apartamentos de bom padrão. Calçadas minúsculas e tal. O que tem que colocar ali dentro para oferecer boa qualidade de vida para quem vai morar ali dentro? Aí eu vou fazer um contraponto, Adelor. Eu acho assim, alguns projetos, pelo menos que a gente faz, a gente procura que a sacada seja usável, né? Porque, como tu falou, então assim, a gente faz elas amplas, faz ela legal. O problema é que Criciúma criou uma cultura, que eu não entendi até hoje por quê, de fechar a tal da sacada. Porque a sacada, ela é exatamente isso que tu falou, ela é qualidade de vida, ela é um espaço que tu tens para ter o contato com o exterior, pra tu pegar um ar, botar uma rede, botar uma planta, né, para tu ter o contato com o externo. E as pessoas, a primeira coisa que fazem na reunião de condomínio é como é que a gente vai fazer para fechar a sacada. E tem casos aqui de construtoras que eles lançaram um empreendimento com sacada fechada, não vendia. Daí foram perguntar por que não vendia, não, porque o pessoal quer sacada. Eles tiraram a sacada. Vai ser entregue daqui alguns tempos. Quando ela for entregue, eu vou falar para ti. Te juro, primeira reunião do condomínio, eles vão pedir para fechar a sacada. Daí tu não entende, se tu fecha a sacada, entrega fechada, eles não compram. E se tu entrega com sacada, eles fecham. Então assim, criou-se uma cultura aqui em Criciúma de fechamento de sacada que eu não entendo. E aí eles estão indo contra a qualidade de vida que o projetista, que a consultora ofereceu para eles. Mas então essa é só a questão da sacada, né? Sim. No resto, os ambientes, eles são bem projetados e daí tem esses ambientes externos de lazer e de comum que daí vão suprir essa necessidade, né? Então, a qualidade de vida está na estrutura de todo o empreendimento. Sim, todo. O que o empreendimento oferece. Exatamente. Então, se tu for buscar... A qualidade de vida tem que ser no coletivo. No coletivo, exatamente. Se tu for buscar nos prédios anteriores, eu não sei qual que tu mora e tal, se entregava com a recepção e mais nada. Salãozinho de festa, pequenininho, algo lá. Isso. Se tu for olhar os projetos nos últimos 5 anos, o que está sendo entregue de estrutura de lazer comum é muito maior. Tu pode buscar. Então, assim, está se buscando isso. E isso, graças ao mercado, mais exigente. Então, ele que começou a pedir isso, né? Então todos estão entregando agora. E a qualidade que eu falo é isso aí. É de tu ter, claro, primeiro uma obra bem construída, para tu ter segurança lá onde tu vai morar, e esse apoio externo para tu poder usufruir dessa área também. Tu não lembra quantos projetos tu já assinou, mas tu lembra qual foi o teu maior projeto? Sim, o maior projeto em área quadrada foi a Lens One, que é uma empresa lá de Araranguá, exatamente, uma empresa fumageira, fizemos em 2010, com 96 mil metros quadrados de obra, né, e para uma empresa americana de fumo, né, e a gente brinca lá, só de pavimentação externa, cara, foi 76 mil metros quadrados de piso de concreto. Tem um piso lá que parecia um aeroporto, tá?
de tão grande que é. Então, assim, foi a maior obra que eu fiz até hoje. E daí tem as grandes de construtoras, né? Tipo Metropolitan, 35, 33, Stuttgart, Locks, 35, o Parque das Nações, Locks também, acho que em torno de 35, nessa linha. E o maior da Fontana, também nós tivemos a oportunidade de fazer, que vai sair em Laguna, um conjunto de 4 torres de 40 mil metros quadrados. Uau. Vai ser o maior empreendimento que a Fontana fez até hoje. Então a gente tem vários nessa linha, assim, 30, 40, né? Mas assim, um projeto único foi de 98. Esse do Metropolitan aqui foi um projeto bonito, moderno, usado. Agora, o fazer a obra, a construção, foi uma difícil, porque ele estava encravado, né? Entre moradias, tinha pouco espaço de manobra para fazer a obra. Mas ali o que foi bom é o terreno. Ali ele é um terreno, eu não sei se é argiloso ou arenoso, mas ele é um terreno mais firme. Então até que nos possibilitou fazer 2 subsolos de garagem. Ele é eu não sei se tem outro, mas eu acho que ele é o único aqui no centro que tem 2 subsolos. E a gente projetou exatamente para poder dar estacionamento, porque o centro a gente sabe que tem esse problema. E eu acredito, já até falando com os proprietários, o retorno que eu tive, um dos sucessos do empreendimento é tu oferecer ali 200 vagas rotativas para quem vai trabalhar ali. Então, o terreno nos ajudou nisso, que eu pudesse fazer os subsolos e estarem firmes. E também pouco que ajudou, como ele tem 3 entradas, então, e nós dividimos ele em 2 etapas. Então foi feito primeiro o principal, indo em direção a Santo Antônio e Hercílio Luz, e essa parte aqui na frente, não sei se tu lembra, tinha 2 prédios ali. Sim, de 4 andares. E ali foi um trabalho, convencer eles para derrubar um para fazer uma praça. Mas isso é legal, isso faz parte do urbanismo, né? Claro. De convencer que aquela praça ia dar qualidade para o prédio, né? Qualidade de vida de quem trabalha, e mostrar que eles não estavam perdendo área, que a gente conseguia recuperar essa área construída ali. Então a gente tem que ter um pouco de psicólogo também, para convencer o cliente que ele não vai perder com isso, que ele só vai ganhar. E hoje o nosso xodó é aquela pracinha que tem ali na frente. E era um prédio que existia ali, né? Então a gente conseguiu tirá-lo. O Alessio, voltando para o planejamento Sim. urbano da cidade, olhar Criciúma por cima. Então, olhando Criciúma por cima e pensando daqui 20 anos, a cidade vai desenvolver, ela vai se esparramar para onde? Nós estamos, alguns projetos que nós fizemos, eu entendo que é pro lado da primeira linha. Primeira linha, SATIC, aquela região, que é a área que a gente tem. Se tu olhar o mapa de cima, tu vai ver que até no Pinheirinho ela já está toda conurbada, já está toda junto. Pro norte, então, nem se fala, né? Porque a gente já está conurbado até em Sara, né? E a nossa maior área é pro sul. É para a primeira linha, quarta linha. Então eu entendo que esse eixo... Primeira linha, quarta linha do lado de cá, né? Do lado de cá. Da SATIC para lá, né? Sim, não, e também ali da Alexandre Beloli em direção ao centro, ao cemitério. Isso. Essa via que eu te falei da Fomplata, ela passava por ali. E eu tive a oportunidade de fazer um projeto de urbanismo, que foi a cidade inteligente do Fernando Weber, que é naquela área. E quando a gente fez esse projeto, eu sabendo desse projeto da Fomplata, entrei em contato com o pessoal da prefeitura e fizemos com que essa via passasse dentro do nosso empreendimento. A gente fez um desvio no projeto final, levando até a entrada, coincidência, do condomínio do Lagoa Dourada. Então, que a gente conseguiria fazer uma via ligando diretamente dali até na primeira linha. Então, puxando esse eixo de crescimento da cidade, através dessa via, que seria uma avenida, algo grande, para aquele setor. Ali já tem vários loteamentos. E a Antônio Scott, que é uma das poucas ruas que serão abertas na cidade, aquilo que eu falei lá no início. Perfeito. Então, aquela Antônio Scott, ela tem a grandeza da Avenida Centenário, ela tem 40 metros de largura, e ela vai ligar desde a Luiz Rosso até a da SATIC, Jorge Lacerda. Então, ela fará essa ligação, e com esse eixo que a gente estava pensando, norte-sul, do Rio Maina até lá, eu criei 2 eixos novos que vão abrir novas possibilidades de trânsito e novo crescimento. Então, e daí, da Jorge Lacerda para lá, vem o projeto da Cidade do Conhecimento, que é o projeto da SATIC, que também tive a honra de ser convidado para fazer essas novidades que eu te falei. Isso. Porque ali o Fernando, a SATIC está criando um pool internacional para projetar aquilo ali, e o nosso escritório foi convidado para ser o escritório local, para ajudar a pensar também a cidade do conhecimento. Então, juntando todo esse crescimento que vem da Antônio Scott até lá na SATIC, então eu vejo que aquela ali é o veio de crescimento, é uma área que está virgem.
E ela estando virgem, tu pode projetar tudo isso. Então, os projetos que a gente está fazendo, a gente já está fazendo com a avenida, com um plano diretor pensado, para que ela já comece a crescer já de uma forma sustentável. Então, dos projetos que a gente tem trabalhado, aquele ali é o eixo de crescimento de Criciúma. Foi um prazer te receber aqui no Nomes e Marcas, ótima conversa, é bom falar disso, né? É bom falar de amanhã, de desenvolvimento, de crescimento, falar de urbanismo, é sempre muito bom, é sempre uma boa conversa, ainda mais um cidadão capacitado, competente, inteligente como tu. Muito obrigado por ter vindo aqui no Nomes e Marcas, foi um prazer te receber. Não, foi um prazer estar aqui contigo e muito obrigado pelo convite. O arquiteto Jefferson Alessio foi o nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta na próxima semana. Um abraço, até lá.